Boa noite. Boa noite, meu povo. Boa noite, minha pova. Boa noite, meu povos. Tudo bem com vocês? Como estamos? Aturando essa pandemia aí. Que interminável pandemia. Nossa, de todo dia. Pessoal entrando aí. Acho que o Ricardo já entrou também. Bom, gente, hoje a gente vai conversar sobre malária. Um assunto diferente, né? Um pouquinho fora do que a gente tem falado hoje em dia, né? Porque a gente também hoje em dia só tem falado sobre coronavírus, né? Carol tá afogada de lives, é dia inteiro. Até às 11 horas vai ter mais, Carol. Então, ó, hoje a gente vai falar sobre malária, que é um assunto extremamente importante para o Brasil e pouco falado, na verdade. Para isso, a gente convidou o nosso amigo querido e professor titular da UF, Ricardo Machado. Eu acho que é o Machado que ele usa por último, ele pode me corrigir daqui a pouco quando ele entrar. Lembrando, hoje malária, semana que vem esporotricose. E ó, quem tiver aí, ó, vai comentando aí do que a gente fala para as próximas semanas. Se querem, continue live, se não querem, se já cansaram de live. Se querem continuar, joguem assuntos aqui pra gente, que a gente vai se organizando para atender o melhor o que vocês quiserem. Eu vou convidar o Ricardo para a gente já começar. Ricardo, se acessou pelo computador, tem que ser pelo celular, hein? Não está deixando eu te convidar aqui. Então, vai e volta. Pelo celular, hein? Estou dizendo aqui que eu não posso te convidar. Que você não pode participar. Por quê? Eu não sei. O Instagram está dizendo que vamos falar sobre ozônio. Vamos falar sobre ozônio. Cadê Flavinha? Se Flavinha aparecer hoje, a gente convida ela para falar de ozônio. Se ela não aparecer, não aparece. Deixa eu perguntar aqui para ele. Ah, viu? Tem que ser pelo celular, gente. Live é pelo celular, não tem jeito. Olha aí, ó, já entrou. Então vou dando oi. Olha a Gina nos dando bem que ela falou e veio, ó. Gina, Alexandre, mandando falar sobre ozônio. Muito obrigado pelo elogio que me bate. Oi, Julinha que já esteve com a gente. A Ina, ó, nossa querida dominicana entre nós também. Ju Pedrosa, ó, conversei tanto com ela hoje, ela apareceu aí. Foi só falar com ela, ela lembrou de aparecer por aí, ó. Gina tá rindo. Então, enquanto esperamos, Ricardo... Não é o que, Júlia? Deve ser. Se você tá falando, deve ser. Enquanto esperamos... Opa! Ricardo já entrou e já até pediu pra participar. O eficiente é assim. Tchananã, tchananã. Conectando. Olha Pronto, ele aí. conseguimos. Ó, fazer a menção rosa que eu troquei, ó. O quadrinho foi trocado hoje, ó, para ficar é o nosso tricolor. Ó. Esse quadrinho de vez em quando aparece, ó. Tudo bom? Boa Tudo noite. bem? Como Boa está? noite a todos. Estamos em ritmo de pandemia, né? Tentando trabalhar. Só isso. Tentando trabalhar, né? Bom, trouxe o Ricardo hoje para falar de malária, que é um assunto que é extremamente importante no Brasil. A gente é uma doença infecciosa extremamente importante no Brasil e, como ele mesmo gostou de botar no título, negligenciada. A gente se preocupa pouco com ela. Então, só para assim, ó, ele me passou um... O cara, quando é eficiente, ele não só vem para a live, dá o título bom, ainda dá material para a gente consultar. Aí eu consultei coisas interessantes, só para vocês terem noção. Em 2017, a gente teve 219 milhões de casos de malária no mundo. Desses, 435 mil pessoas morreram. E no Brasil, desde 2016, a gente tem observado um aumento de 84% dos casos de malária aqui no nosso país. Então eu acho que está mais do que na hora da gente falar de malária, não é não, doutor Ricardo?
Não, sem dúvida nenhuma, né? É uma doença que, se a gente for parar para pensar, que já convive com a espécie humana há mais de 4.000 anos, né? Os primeiros relatos da doença aí datam de 2.000 anos antes de Cristo, e até hoje ela é uma doença que causa problemas sérios, né? Hoje no Brasil a gente até que está com uma casuística mais controlada, mas só para você ter uma ideia, a Nigéria, que é mais ou menos do tamanho de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, em 2019 teve 4 milhões de casos de malária, né? Cara, Então, é uma parasitose de frequência mundial, como você falou, bastante elevada, né? não, eu tava vendo que esses 219 milhões de casos, a maioria na África, né? Para variar, a pobre África. 90% dos casos de malária no mundo acontecem no continente africano e o restante entre as Américas e Ásia, né? O Brasil comporta aí um percentual quase de 10% dos casos de malária do mundo, com ciclos altos e baixos, porque é uma doença negligenciada e ela depende muito do poder público, né? Sim, Quando o poder público investe em controle, a gente consegue reduzir essa casuística. Em 2005, a gente tinha 600 mil casos de malária por ano no Brasil. Conseguimos investir e chegamos a 2012 com cerca de 300 mil casos. E aí, em 2012, o Ministério da Saúde fez um trabalho muito bom com distribuição de mosquiteiro impregnado, com inseticida na Amazônia inteira de forma gratuita, aumentou o número de postos para diagnóstico, fez reciclagem dos microscopistas em termos de qualidade desse diagnóstico, e nós chegamos em 2016 com quase 80 mil casos. Quer dizer, de 200 e pouco a 80, quase 300 para 80 mil, foi uma redução muito grande. Aí o que acontece em 2016 no Brasil, 2015? Surto de Zika vírus, né? Surto de Zika vírus. E aí algumas prefeituras, algumas localidades e o próprio Ministério da Saúde lê que malária não é um problema tão grande, está controlado, joga tanto parte financeira quanto logística para controlar a Zika vírus. Nós chegamos a quase 200 mil em 2018 de novo, né? Então, a gente vê esse alto e baixo. Do ano passado para cá, houve uma redução de 38% de casos, mas nós ficamos nessa dependência do poder público em nível federal, estadual e até municipal para o controle da doença. E eu principalmente... acho que Fala. essa queda que você falou aí foi no vídeo que você me mandou, que alguém virou para o Serra, que eu acho que era o ministro da época, e falou: Serra, você vai ser o ministro da malária. Ele: não, não, não. Então vamos Sim. cortar a metade. Você vê. E Bastou ele conseguiu fazer isso. e até mais, né? Ele Para a gente conseguiu. Então, começar a apresentar a foi. minha direito, queria te perguntar assim: vamos começar primeiro falando da doença em si. Uhum. Como é que essa malária se manifesta? Olha só, vou seguir a escola do meu mestre Cláudio Ribeiro, não é? E a temática é a mesma. A gente tem que pensar que nós estamos falando de um protozoário, que ele é unicelular o tempo inteiro, não é? Mas a maioria faz algumas partes do seu ciclo fora de célula. Então, nós temos um mosquito envolvido, que são do gênero Anopheles, que tem comportamento bem diferente do Aedes, por exemplo. É um mosquito que gosta de água limpa, não parada e sombreada. Tem hábitos noturnos, quer dizer, a fêmea sai para alimentação final da tarde, 5, 6 horas, até de manhã cedo. Então, algumas atividades como pescaria noturna, caça, lavagem de roupa na beira dos rios, são atividades que favorecem a transmissão. Então, essa fêmea, ao buscar sangue, né, material proteico para fazer a ovoposição, amadurecimento de seus ovos, ela busca no sangue de animais de sangue quente, né? Então, o homem, quando invade o hábitat de floresta, desmata, ele invade, ele se torna alvo disso, e ela inocula com a sua saliva formas parasitárias, né? Essas formas parasitárias, em geral, vão para o fígado, é o primeiro estágio dentro do nosso corpo, se desenvolvem, amadurecem, rompem os hepatócitos e caem na corrente sanguínea de novo.
Mais recentemente, alguns trabalhos mostraram que essa etapa também acontece na pele, né? Alguns parasitas não migram para o fígado, ficam na pele, amadurecem, caem na corrente sanguínea, e ao cair na corrente sanguínea, chegam à célula-alvo, que é o eritrócito, a hemácia. Dentro dessa hemácia nova, ele encontra um novo ambiente, novas condições nutricionais, ele se modifica, se adapta, expressa novas proteínas e se multiplica dentro da hemácia. E dentro da hemácia, ao final desse ciclo, ela rompe essa hemácia. E esse rompimento dessa hemácia que é a fase onde vai acontecer todo o quadro clínico da malária, né? É como se liberasse uma bomba atômica no nosso organismo, quase uma septicemia. Então, metabólitos do parasito ativam o sistema imune que vão levar a um quadro de febre, calafrio, dor de cabeça, artralgia, mialgia, lombalgia, zumbido no ouvido, fotofobia, anorexia, diarreia, vômito, ou seja, acho que muito parecidos com muitas outras doenças infecto-parasitárias, né? Então, por exemplo, em área endêmica de dengue e malária, é complicado você, às vezes, distinguir o quadro clínico de uma doença para outra. Então, ao final desse ciclo eritrocítico, quando todo esse quadro acontece, e nós temos mais ou menos dois tipos, o que a gente chama de malária terçã e malária quartã, né? Esse ciclo acontece no dia 1 e no dia 3, que a gente chama de malária terçã, e no dia 1 e dia 4, que a gente chama de malária quartã. Essas febres são conhecidas como intermitentes, elas acontecem sempre em algumas horas. Mas na prática a gente observa que nem sempre isso acontece. Porque você não é picado por um mosquito só, né? Você é picado por vários mosquitos em vários horários, então esse sincronismo às vezes demora a acontecer. E como na prática, principalmente na Amazônia brasileira, as pessoas convivem com a malária de uma forma tão comum, elas, aos primeiros sinais, elas já vão buscar diagnóstico para tratamento, então você não chega a ver muito clássico essas formas intermitentes, né? Então, ao final do ciclo eritrocítico, são geradas formas sexuadas, chamadas de gametócitos, e uma nova fêmea, num novo repasto sanguíneo, carrega todas essas formas dentro do estômago do mosquito. Mas apenas esses gametócitos têm que estar vivos, porque os outros estágios morrem dentro do estômago do mosquito, da fêmea do anófelos. E isso faz uma diferença porque nós temos hoje 7 espécies envolvidas na transmissão da malária humana. Na realidade, a gente conhece mais de 120 espécies. Já ia te perguntar quem causava, então já vai. Já adianta daí. Então a gente tem 120 espécies reconhecidas causando malária em primatas não humanos, em roedores, em aves, né? Mas no homem, hoje nós temos cerca de... Aqui esse cão pega malária. Hã? Alguém... Não temos malária de cão, nem de felino. Tá bom. Né? Roedores, macacos e aves. Répteis também. Répteis, nós temos malária de réptil, né? São espécies, e essas espécies são hospedeiros específicos, né? Se a gente pegar a literatura de parasitologia de 2009 para trás, a gente ia dizer que apenas 4 espécies causam malária em humanos. Que é o Plasmodium falciparum, que invade massas de todos os tipos, Plasmodium vivax, que invade só hemácias jovens, e o Plasmodium malari, que invade hemácias adultas, e o Ovale, assim como o vivax, hemácias jovens. De 2009 para cá, 3 espécies de Plasmodium causadoras de malária em macacos se adaptaram ao homem. A gente tem o Plasmodium knowlesi na Malásia, que causa quadro bem grave de malária lá, não chegou a outras áreas. Temos o Plasmodium sinomolgue, que se adaptou ao hospedeiro humano no Camboja, e o Plasmodium símio, que causou casos aqui no Brasil, na Mata Atlântica do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, né? Nós tivemos um surto aqui em 2015 e o Plasmodium símio foi incriminado como esse agente. Esse Plasmodium símio, se discute se ele realmente é a 7ª espécie, porque ainda não se caracterizou geneticamente ele. Mas já alguns estudos mostram que ele é um Plasmodium do Velho Mundo, que veio com o homem na colonização, que infectou macacos do Novo Mundo, né? E agora ele está voltando para o hospedeiro humano, né? Uma adaptação.
Então, esse aspecto novo de zoonótico faz também uma nova preocupação da doença, né? De um perfil novo. Quer dizer, toda doença zoonótica a gente tem que controlar mais hospedeiros, né? E a coisa fica um pouco mais complexa. E só para encurtar, para finalizar, perdão, o Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, faz um ciclo um pouquinho mais complexo do que isso que a gente falou. Eles têm umas formas dormentes no fígado, chamadas de hipnozoito, que podem se reativar posteriormente, né? Então, isso é um problema sério. E a malária vivax corresponde a 90% dos nossos casos aqui no Brasil. Então, é a nossa principal malária e isso preocupa bastante. Uhum. Tem apresentações clínicas diferentes dessas malárias? Algumas mais graves, menos graves? Não, você não consegue, pela clínica, fazer diferença entre uma espécie e outra. O primo infectado, que a pessoa que pega a malária pela primeira vez, tende a fazer um quadro mais exacerbado com tudo isso que eu falei. Febre, dor de cabeça, calafrio, né? Uhum. Mas eu vou confessar a você, na minha prática de Amazônia brasileira, eu já vi de tudo, né? Eu já vi primo infectado com quadro clínico quase que assintomático e já vi pessoas com vários quadros de malárias antigos e fazendo um quadro bastante severo. Então, é meio complicado pela clínica você fazer essa avaliação. Entendi. Mas não tem nenhuma assim, o Plasmodium vivax causa uma malária mais leve e o Plasmodium falciparum uma malária mais pesada. Sim, clinicamente, a gente divide em dois grupos. A gente chama de malária grave e não grave, ou malária complicada ou não complicada. A malária não grave ou não complicada, todas as espécies de plasmódio fazem, todas elas. A malária grave ou complicada, a malária complicada, quem faz é o Plasmodium falciparum, que graças a Deus aqui no Brasil a gente tem 10% dos casos de malária, tem áreas que nem ele encontra, né? Embora já tenha sido há anos atrás uma espécie bastante frequente. Por que isso? Quando o Plasmodium falciparum invade uma hemácia, ele estimula a produção de proteínas que alteram a membrana da hemácia. E essas proteínas provocam um fenômeno de citoaderência entre uma hemácia e outra, e as hemácias ao endotélio, formando grumos. E esses grumos, eles podem se soltar e migrar para o fígado, para os rins, e a forma mais grave, que é para o cérebro, causando a malária cerebral, né? Então, causa um quadro muito grande. Graças a Deus, aqui no Brasil, a gente tem nem 1% de casos de malária grave. Mas na África, onde o Plasmodium falciparum é muito frequente, também é muito frequente o número de casos de malária grave por essa situação, esse fenômeno de citoaderência da hemácia. Tem algum grupo de risco para malária? Olha, os grupos de risco mais complexos são as crianças, né? Inclusive crianças com menos de 5 anos, a taxa de mortalidade é muito alta nesse grupo, as grávidas, né? E pessoas que nunca entraram em contato, né? Pessoas que não vivem em áreas endêmicas, né? Eu não sei se você lembra de um trabalho que o Cláudio citou, né? Que a chance de uma pessoa fora da área endêmica morrer por malária é quase 200 vezes maior do que uma pessoa que tem leucemia. Porque, em geral, as pessoas não pensam em malária, né? Que aí ela ser negligenciada. Por isso ela é negligenciada. Você sabe que eu trabalhei 13 anos em São José do Rio Preto. E São José do Rio Preto tem... o estado de São Paulo tem a SUSEM, que tem um serviço de exame de malária. Em 13 anos eu vi 4 óbitos de malária em Rio Preto. Justamente por essa situação. As pessoas vinham da Amazônia, caminhoneiros, né? E começavam a passar mal, paravam, sabia que ali era um posto de atendimento, ia para os postos de saúde. É virose, vai para casa. É virose, vai para casa. Quando alguém parou para pensar no deslocamento, na malária de viagem, que esse é um grande problema que nós temos também, né? O indivíduo já tinha uma alta carga parasitária no sangue, né? E aí é difícil você reverter esse paciente para um quadro natural, né? Uhum. Você chegou a falar de parte neurológica. Eu ia te perguntar se existe alguma sequela pós-malária. Costuma ter, principalmente com criança, né?
a parte cognitiva, muitos trabalhos vêm mostrando dificuldade de aprendizado, né? E pessoas que tiveram quadros severos de malária, que conseguiram se restabelecer, ter lesões neurológicas, sim. É um parasito que ele acomete praticamente todos os órgãos do nosso corpo, né? E quando chega a nível cerebral, leva a um quadro de anóxia em algumas regiões do cérebro, né? E isso acaba comprometendo toda essa parte neurológica do indivíduo. Então, é uma doença complicada, né? Que a gente ainda tem muito que aprender com ela. E, como eu já falei antes, essa situação de adaptação de outros hospedeiros, de outros parasitas de outro hospedeiro humano, vem complicando cada vez mais isso. Por exemplo, Plasmodium knowlesi, que acontece na Malásia, ele faz um ciclo de 24 horas, diferente dos outros, que é de 48 e 72 horas, a malária terçã e a malária quartã. Então, um ciclo de 24 horas, a pessoa entra com um quadro complicado muito rápido, né? Então, essas coisas vão preocupando a gente e cada vez mais que a gente estuda para ver a diversidade antigênica desses parasitos, a situação fica mais preocupante ainda, né? Ainda mais nos momentos atuais, em termos de Brasil, que os investimentos em pesquisa estão bastante escassos, né? Opa, nem me fale. Cada hora uma bomba. Né? Ou por fomento de pesquisa ou até por sustentar alunos de pós-graduação. Né? Você imaginar como é que você vai conseguir segurar um aluno de doutorado 4 anos sem uma bolsa. Ou mesmo um mestrando, fica complicado, né? E a nossa mão de obra de pesquisa acaba sendo os alunos de pós-graduação. Né? Acaba tendo. E dificilmente você tem um volume de funcionários dentro do seu laboratório para executar todas as análises. Né? E quem dera a gente tivesse tempo, né? Quem dera a gente... Além da mais, numa universidade, a gente divide a atividade com pesquisa com a atividade de docência, ou até extensão, para alguns que fazem. Né? Então, realmente é mais complexo. Não é fácil, não. Uhum. Você chegou a falar do transmissor. Quem é o principal transmissor da malária? Olha só, nós temos várias espécies no Brasil inteiro envolvidas na transmissão. E essas espécies estão relacionadas às condições climáticas e geográficas do país. A principal espécie chama-se Anopheles darlingi. Os mosquitos têm uma característica que chama-se competência vetorial. Um bom vetor, ele completa o ciclo do parasito dentro do seu organismo. Nem todos os anofelinos fazem isso. Né? Então nós temos o Anopheles darlingi, que é encontrado no Brasil inteiro. Nós temos o Anopheles aquasalis, que gosta de viver em água mais salobra, então ele é encontrado no litoral do Brasil. E aqui no sul e sudeste nós temos outras espécies completamente diferentes. O ciclo do parasita é feito em águas do chão, né? Lagoas, rios. E aqui no sudeste tiveram muita dificuldade nos anos 30 e 40 para identificar. Tem malária, mas onde estão esses mosquitos que a gente não encontra? Né? Então nós temos duas espécies, que é o Anopheles bellator e o Anopheles cruzi, do gênero Certésia, do subgênero Certésia, perdão, que fazem o seu ciclo na copa das árvores, principalmente nas águas que ficam depositadas na chuva, nas bromélias. Muito comum aqui na região serrana do Rio de Janeiro, na Mata Atlântica, de um modo geral, do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Né? Então, tem um outro perfil de transmissão e fazem um ciclo de forma mais lenta, né? Diferente do que a gente tem na Amazônia brasileira. Então, em termos epidemiológicos, a gente divide o Brasil em duas áreas de transmissão. Né? Nós temos áreas que a gente chama de autóctone, que são as áreas onde o indivíduo se infecta e ele mesmo desenvolve a doença. Então, nós temos a Amazônia brasileira, que representa quase 99% dos casos de malária no Brasil, e nós temos a Mata Atlântica, com esses 3 estados que eu falei, com 0,7%. Mas nós temos os casos importados. Né? Rio de Janeiro, cidade turística, cidade portuária. Né? Então a gente recebe muita gente de outros países, recebe muita gente da própria Amazônia brasileira, né? Muita gente da África que vem nos navios a trabalho, e que se contaminam nessas regiões e vêm fazer o quadro clínico aqui na região, que a gente chama de casos importados. Né? Então, esse tipo de transmissão que mais a gente observa aqui no Brasil. Casos autóctones importados.
Nós já tivemos, na década de 60, quase que o Brasil inteiro com malária. Aqui no Rio de Janeiro, Rio Bonito, não é? O estado de São Paulo inteiro. E era a mesma? Era mesmo a malária. As mesmas... Aqui no Brasil, a gente tem Plasmodium vivax, com 90%, Plasmodium falciparum em torno de 10%, Plasmodium malari, menos de 1%, e o Plasmodium simium, mais recente. Né? Então, na década de 60, você tinha essas três primeiras espécies. O Plasmodium ovale não se adaptou ao Brasil, porque esses plasmódios utilizam receptores na membrana dos eritrócitos para poder infectar. E esses receptores nada mais são que grupos sanguíneos. Né? Nós seres humanos, temos 36, mais ou menos, diferentes grupos sanguíneos expressos nas nossas células. E o Plasmodium falciparum utiliza um grupo sanguíneo chamado MNS para entrar dentro da hemácia. O Plasmodium vivax utiliza um grupo sanguíneo Duff. Então, pessoas que não expressam esses grupos sanguíneos são refratárias geneticamente a essa infecção. Né? Então, pensando em população brasileira, que é uma população altamente miscigenada, esses também podem ser um dos fatores que seja refratário alguém ter malária ou não ter malária. Né? Embora, em relação ao Plasmodium vivax, que é a nossa espécie principal, embora ele usar o grupo sanguíneo Duff como seu principal receptor, em 2003, nós identificamos, um aluno meu de doutorado, identificou pessoas Duff negativas se infectando com Plasmodium vivax. Né? A gente genotipou esse grupo sanguíneo e viu que essa realidade. Hoje a gente tem vários casos no Brasil e na África, ou seja, o parasito se adaptou e está buscando receptores alternativos para infectar. O bichinho é inteligente. Bichinho inteligente mesmo. Você falou aí que a malária atinge diferentes hospedeiros. Né? Roedores. Roedores, sim. Ela é uma zoonose? Pode ser sim, uma zoonose? ela atualmente ela é considerada como zoonose para essas três espécies que eu te falei. O Plasmodium knowlesi, Plasmodium cynomolgi e o Plasmodium simium, que são plasmódios de macaco. Por enquanto, os plasmódios gallinaceum, IOL, de ave, de roedores, são específicos a esses hospedeiros. Mas eu acho que desse cenário, tudo pode acontecer. Eu comecei a trabalhar... Opa! Voltou? Quando eu comecei a trabalhar com malária, em 1991, não podia imaginar nunca essa situação de zoonose. Né? E hoje isso é uma realidade. Nós temos um grupo, uma pesquisadora chamada Érica Braga, da UFMG, trabalha muito com malária aviária. Né? E ela vem conseguindo fazer algumas correlações interessantes, inclusive com resposta imune do que acontece na malária aviária e na malária causada em hospedeiros humanos. Nós temos um pesquisador, um dos grandes pesquisadores da taxonomia das leishmanias, Dr. Ralph Lenson, que faleceu há uns 4 anos. Eu lembro dele estar começando a trabalhar com malária em réptil, né? em jacaré. São parasitos semelhantes, mas não iguais. Mas, como o Dr. Lenson falava, né? A biologia molecular cada vez mais vai afastando o microscopista das atividades. E você precisa muito da morfologia para poder caracterizar esses agentes. Né? Tanto é que o diagnóstico laboratorial de referência no Brasil é a microscopia. Né? Quer dizer, no Brasil não, no mundo inteiro é a microscopia. Né? É a técnica padrão ouro para o diagnóstico de malária. Por quê? Porque eu tenho espécies diferentes, com morfologias diferentes e clínica igual, como a gente já falou. Né? Eu não posso fazer a diferença por clínica. Eu preciso de diagnóstico laboratorial. Por que eu preciso de diagnóstico laboratorial? O tratamento da espécie estágio específico. Então, eu preciso definir as espécies e, muitas das vezes, definir o estágio parasitário que está circulando para poder incrementar um diagnóstico preciso. Uhum. Então, eu já vou te perguntar como é que é o diagnóstico no geral. Bom, você já falou, já emenda. Nós temos, como eu falei, o diagnóstico microscópico é o padrão.
né? A técnica, o método chamado método de Walker, pela técnica da gota espessa. Você faz por uma coloração de Giemsa, né? Corante mesmo bacteriano você pode fazer para coloração. Você vai evidenciar em um tom mais avermelhado o material nuclear e o tom mais arroxeado o citoplasma, né? Então, essa gota espessa você pode fazer por uma punção digital, ou, às vezes, quando o paciente está no estado mais complexo, que o médico quer avaliar nível de glicemia, nível de hemácia, do próprio sangue coletado em tubo Vacutainer, por exemplo, né? É uma técnica que leva mais ou menos 1 hora para você começar a fazer o diagnóstico. Você colhe o sangue, faz a lâmina, seca essa lâmina, faz a coloração, espera secar e faz uma avaliação por microscópio. Você tem que ler mais ou menos uns 100 campos microscópicos para quantificar esses parasitos e qualificar a espécie evidente, né? Uhum. O que é isso? Por exemplo, Plasmodium vivax. Se for Plasmodium vivax, lembra que eu falei que ele tem um estágio hepático que fica em dormência? Só tem uma droga capaz de fazer isso, né? Então, eu tenho que tratar esse paciente com dupla droga. O Plasmodium falciparum, a famosa cloroquina, o Plasmodium falciparum já é resistente aqui no Brasil desde a década de 60. Então, a cloroquina, hoje, a gente só usa para malária pelo Plasmodium vivax, né? Então, tudo isso a gente tem que ter cuidado. E o grande problema Então, o diagnóstico microscópico se faz dessa maneira, por essa técnica. Nós temos também os chamados testes rápidos, né? Bem parecido com o que se faz com a Covid, para você detectar anticorpo, que tem sido usado em áreas remotas, né? Nós estamos falando de Amazônia brasileira, que tem 807 municípios, 808 apenas, que tem localidades que você só chega quase um dia de viagem de barco. Só para você ter uma ideia, de Belém para Manaus, de barco são 5 dias. Né? Então tem muitas localidades que fica difícil, você não tem energia elétrica. Então esses testes rápidos facilitam, porque você pinga uma gotinha de sangue, um corante, e rapidamente, em 10, 15 minutos, você tem o resultado. O grande problema dessa técnica, além dela ser mais cara, é que eu não tenho como quantificar a parasitemia, grande vantagem da gota espessa. Porque pela quantificação da parasitemia, eu tenho como avaliar, fazer um follow-up terapêutico, né? Se o indivíduo começou o tratamento, se ele está funcionando ou não está funcionando, né? Então, testes moleculares existem, funcionando tanto por PCR tradicional, convencional, como PCR em tempo real, mas isso é uma realidade restrita a centros de pesquisa apenas, não faz parte da rotina. E como a malária tem uma resposta imune bastante complexa e não faz memória imunológica, o teste sorológico não serve para diagnóstico de malária. Então, o diagnóstico microscópico é a ferramenta hoje fundamental. Tem-se buscado algumas alternativas de teste molecular para malária. O CDC está estudando, até participei há 3 anos atrás de uma avaliação que chama-se Real Lamp, que é uma máquina mais ou menos do tamanho, da metade de um notebook, né? E essa você pode levar para o campo. Ainda é caro, né? Você faz a extração do DNA na própria máquina, mas está em fase de teste ainda, com ajuste de sensibilidade e especificidade. Mas a gota espessa ainda é o método convencional de diagnóstico. Uhum. Então, para a gente começar agora, já que você já falou até da cloroquina, como é que é o tratamento da malária? Oi? Como é que é o tratamento da malária? Olha só. Nós temos várias drogas envolvidas no tratamento, como eu falei para você, nós temos problema de resistência, né? O Plasmodium vivax, que é a nossa espécie principal, a gente usa a cloroquina para matar as formas sanguíneas. Que eu eliminando as formas sanguíneas, o que desaparece? Os sintomas. E associo com primaquina, que elimina as formas hepáticas, que evitam o que a gente chama de recaída. Uhum. Tá? Eu volto na cloroquina. Como é que é o nome? Oi? Hipnozoítas. Cloroquina, não. Primaquina. A primaquina vai lá no hipnozoíta. Elimina os hipnozoítos. Isso. Esta droga, inclusive, está sendo reavaliada pelo Ministério da Saúde, ela deve mudar nos próximos anos. A tafenoquina está sendo testada pelo grupo de Manaus, porque a primaquina
ela tem um efeito hemolítico muito alto, muito alto. Quer dizer, o parasito ele já está quebrando, e você ainda usa uma droga com efeito hemolítico, o negócio fica um pouco mais complexo. E a primaquina, ela é usada em 7 dias de tratamento, né? Em 4 dias, perdão, de tratamento. E a tafenoquina parece que vai ser um dia único. Então, o tratamento ele vai, em geral, de 7 dias, dependendo da espécie, ou 14 dias. Porém, do segundo para o terceiro dia, em média, os sinais clínicos desaparecem. O que a população faz? Larga de mão. Para de tomar remédio. Entendeu? Com relação ao Plasmodium falciparum, a gente tem desde 2006 associação de droga, né? Porque o quadro de resistência estava muito alto à droga, então a gente tem o que a gente chama de ACT, terapia antimalárica combinada, né? E a gente tem amodiaquina com lumefantrine, são duas drogas e a gente consegue controlar isso bastante. Com relação à cloroquina, né, que é uma droga que ficou muito famosa nos últimos meses, né, a cloroquina ela é usada numa dosagem muito mais baixa do que o que se prevê em relação à ação antiviral, né? Então, os possíveis efeitos colaterais que a cloroquina ou a hidroxicloroquina possam causar não são observados no paciente com malária. E eu ainda vou reforçar um outro fato. A grande maioria dos médicos do nosso país não tem experiência com essa droga. Porque a malária, por ser negligenciada, quem trata a malária é agente de saúde. Pouquíssimos médicos, né, infectologistas ou médicos pesquisadores, é que tem um esquema de trabalho com cloroquina. Mas a maioria não conhece, né? Não tem experiência com trabalho com cloroquina. Então, você veja bem, é muito complicado isso. Vou te dar um exemplo de uma situação que eu vivia anos atrás no Acre, tá? No município de Plácido de Castro. Quando você vai para essas áreas endêmicas, você vai para os postos de notificação, como vampiro, né? Para deu paciente positivo, a gente coletar mais sangue, convidar o indivíduo para pesquisa, né? Então a gente fica ali no posto de notificação dos microscopistas fazendo exame. Eu peguei uma paciente que estava com um diagnóstico de Plasmodium falciparum. Aí eu fui procurá-la para convidá-la para pesquisa, para coletar mais amostras, essas coisas assim, né? Então o que acontece? Quando ela estava já mal internada, estava deitada numa maca, eu fui abordá-la, ela estava com o marido, né? E aí expliquei, olha, eu trabalho numa instituição de pesquisa, assim, assado, aquele esquema de projeto de pesquisa. Eu só aceitaria deixar coletar um pouco mais de sangue? Não, não tem problema. E aí, na minha ficha epidemiológica, eu avaliava a temperatura e fazia algumas perguntas, né? Teve dor de cabeça, teve aquele quadro clínico. E aí o marido dela falou assim, e que malária que deu o resultado? Eu disse, Plasmodium falciparum. Ele, engraçado, tem 15 dias que ela teve malária e foi a mesma. E ela tomou o remédio todo. Aí eu fiquei ali, continuando o processo, né, coletando sangue, fazendo ficha, e me questionando, né? Aí perguntei para ele o esquema terapêutico, porque os comprimidos têm cores diferentes, tamanhos diferentes. Posologia infantil e adulta, Vivax falciparum, estava tudo batendo. Ok. Quando eu comecei a fazer o questionário sobre os sinais clínicos, eu perguntei, ela teve vômito? E ela vomitava toda vez que tomava o remédio. Ou seja, ela nunca tomou o remédio, ela estava com a mesma malária há 15 dias, ela não foi tratada, né? Não teve atenção nenhuma, nem de um corpo de médico ou enfermeiro, para mudar para uma droga endovenosa, para associar um antiemético, qualquer coisa desse sentido. Então, esse é um problema muito sério que a gente tem, né? Então, assim, esses efeitos colaterais possíveis, a gente nunca observou. Embora a droga ela dá um gosto ruim, ela dá enjoo também, né? Então, dá um pouco de dor de cabeça. Então, algumas pessoas têm problemas nessa rejeição
em relação à droga. E como eu falei para você, do segundo para o terceiro dia o sinal clínico desaparece, as pessoas acabam não completando o diagnóstico. Uhum. Tem resistência à droga? Bom, esse é um problema Droga? complicado, porque tem, né? Nós já começamos a aparecer, como eu falei para você, desde a década de 60, o Plasmodium falciparum no Brasil é resistente à cloroquina. Uhum. Em outros países, Pode até da América do botar Sul. duas em uma. Na verdade, três em uma. Se tem É, resistência, se já sabe como é que rola essa resistência. Vamos só essas duas. Se tem resistência, como é que se já sabe assim, a genética da coisa? já. Bom, então vamos colocar em seguintes termos: falha terapêutica. Tá. Né? A gente pode ter falha terapêutica. Falta de adesão do paciente, que eu acabei de explicar. Uhum. Né? Ele não toma uma medicação correta, então ele recai, ele não melhora o quadro. A gente chama de, no caso do Plasmodium falciparum, a gente chama de resistência R1. Ele baixa a parasitemia até o dia 7, depois ela começa a subir de novo. Né? O parasita se multiplica. Então, falta de adesão. Outra razão é qualidade da droga. Né? É armazenada em estantes, em prateleiras, em armários da Amazônia brasileira, com temperatura e umidade alta, sem nenhuma condição adequada de armazenamento. Né? Então, isso também faz com que o princípio ativo pode se perder e a droga não fazer efeito. Temos em relação aos parasitas. Né? Já existem genes associados, PFMDR, PRSCT, do Vivax e do Falciparum, associados à falha terapêutica. Né? E nós já temos protocolos moleculares que identificam esses polimorfismos e a associação. Né? E temos um outro motivo, que é o hospedeiro humano, que inclusive foi o trabalho da nossa aluna de mestrado do programa de microbiologia e parasitologia, Paula Salles, que é avaliando o polimorfismo na citocromo P450. Né? Então, alguns SNPs mostram a expressão da enzima melhor ou menor e, consequentemente, uma ação adequada ou não adequada da droga. Então, esse conjunto de ações fazem a possível falha terapêutica, ou de forma individual ou em conjunto. Né? Um exemplo que a gente fez no OIAPOC, em 2000 Ele já esteve no Já tive no OIAPOC. A Amazônia praticamente toda, pelo menos as capitais que eu já conheço. Estão achando que a gente só escuta, não, do Oiapoque a Chuí? Ele já foi. Se duvidar, não É foi. OIAPOC mesmo. Se você atravessa o rio, você está no município de São Jorge, na Guiana Francesa. É uma realidade completamente diferente. Então, no município do Oiapoque, tinha um registro do Ministério da Saúde que tinha 35% de resistência do Plasmodium vivax lá. Né? 35% dos casos de Plasmodium vivax no Oiapoque eram resistentes à droga. E aí uma aluna de doutorado fez um trabalho de missionária, onde ela ficou 3 meses morando lá, ela acompanhou 100 pacientes, e ela acompanhava diariamente, indo na casa desses pacientes. Toma aqui o comprimido, eu quero ver você tomar. Né? Ajustou a droga ao peso, né, do paciente e acompanhou. Desses 100 indivíduos, só um teve falha terapêutica. Ou seja, mostrou que a adesão é um problema muito sério. Né? Então, isso é o que a gente observa aí na Amazônia brasileira. Não, eu te perguntei isso porque, assim, com cabeça de bacteriologista, que usa muito antibiótico, vai aparecer resistência. E aí eu ia te perguntar se você acha que, de alguma forma, a utilização desenfreada da cloroquina e hidroxicloroquina com certeza, COVID com certeza, tem algum efeito no tratamento de malária? Com certeza. Por isso a associação. Né? Por isso vem se tentando fazer terapia combinada para não ter uma pressão da droga muito grande. Né? Com certeza. E se a gente já, em termos de malária, a gente já observa isso há muito tempo. Né? Então, a mefloquina... O povo usar hidroxicloroquina agora torta direito por causa da Covid, vai malária. Muito. Eu li agora recente uma reportagem de uma pessoa com lúpus eritematoso que precisa da cloroquina e que ele está encontrando com quase 700% de aumento o valor que ele pagava antes. Ainda tem isso. Né? Isso te falando como farmacêutico, como quem trabalha com cloroquina e como pesquisador, você sabe muito bem, você lançar essas informações para a população leiga de um modo geral
uma situação muito complicada, né? Uhum. Você lembra que no início do surto do coronavírus, do SARS-CoV-19, até papel higiênico começou a faltar nos supermercados, porque havia a possibilidade de um quadro de diarreia. Então, a população ela não é educada para isso, né? E vários trabalhos já mostraram que a hidroxicloroquina e a cloroquina não têm uma ação benéfica, né? Até a OMS já abortou a utilização dessa droga, né? Queríamos nós, né? É o Eu às vezes sempre ficava numa posição muito ingrata de dizer assim, olha, o que eu tenho conversado, os infectologistas que eu conheço, que já trabalharam, que estão fazendo teste aqui no Rio, na Amazônia, até em São Paulo, não estão vendo resultados satisfatórios, né? E fato, é isso aí. Não deu. Até Tentaram depois a ivermectina. o, Oi? até o Trump já desistiu, né? É uma pena. Queria eu que a gente tivesse uma droga eficaz. É. Vocês diriam, então, que, já aproveitando de novo o gancho do Covid, para malária, o melhor tratamento é a prevenção? Não tem nem como discutir isso, né? Nós não temos uma vacina, né, eficaz, disponível, por razões óbvias. Já aproveitar que no Lema perguntou se existe alguma perspectiva de ter uma vacina eficaz. Eu falo isso. Então, só para você ter a ideia da importância disso, em 1992, em Amsterdã, foi feita uma reunião ministerial com todos os ministros dos países endêmicos de malária, que estabeleceu algumas medidas de prevenção e controle. Então, diagnóstico rápido, tratamento rápido, são as principais maneiras de prevenção e controle da malária. Por quê? Eu faço o diagnóstico e trato rápido, eu tiro as formas parasitárias do sangue do paciente para uma nova transmissão. Uhum. Controle de vetor, não é? Informação. Você acredita que em 2020 ainda tem gente que acha que beber água de um poço vai contaminar com malária? Ainda tem isso, mesmo na região amazônica brasileira. Né? Então, inquéritos epidemiológicos para você investigar áreas endêmicas. Então, tudo isso são medidas que a gente pode estabelecer. Eu estou aqui lembrando de um dado que o Cláudio Ribeiro falou na palestra dele, que realmente é fato importante. Nós temos 807 municípios na Amazônia brasileira que concentram 99,9% dos casos de malária. 36 municípios concentram 80% dos casos de malária. E apenas 14 municípios concentram os casos de malária falcípara, que causa malária grave. Né? Então, a gente tem como interferir dessa maneira. Né? A gente tem como fazer estratégias nesse... Eu vou falar da vacina. Eu lembro que no final de 2015, um município que eu trabalhei no Pará, chamado Goianésia do Pará, nós chegamos a caso zero de malária. E o prefeito achou que isso não era mais um problema. Ele tirou todo mundo, foi trabalhar na dengue, voltou de novo a malária. Entendeu? Então, isso são fatores que realmente complicam. A vacina. Né? Nós temos 3 grupos vacinais importantes estudando. O primeiro é o estágio que entra no nosso corpo, que é o esporozoíto que vai para o fígado ou fica na pele. Uma vacina para esse estágio impediria a infecção. Né? O indivíduo não ficaria infectado. O segundo é para os estágios que entram na hemácia. E não impediria a infecção, mas impediria o indivíduo ficar doente, né? Porque o quadro clínico acontece no ciclo eritrocídico. E o terceiro grupo é a vacina de gametócito, que são aqueles estágios finais que vão para dentro do mosquito. Eu não impediria a infecção, eu não impediria a doença, mas eu impediria a transmissão. Você seria altruísta, né? Eu pego malária, mas a partir de mim, ninguém pega mais. Então, mas os principais estudos vacinais são com o estágio inicial do esporozoíto. E tem uma proteína expressa nesse estágio, chamada proteína de superfície do esporozoíto, ou proteína circoesporozoíto, mais conhecida como CSP. Todos os plasmódios têm essa molécula. Essa molécula, além de ser altamente imunogênica, ela dá motilidade ao parasita para ele entrar dentro do fígado, das células hepáticas. E essa molécula altamente imunogênica, ela tem a capacidade de estimular a produção de anticorpo. Para o Plasmodium vivax, especificamente, a coisa ficou mais complicada ainda. Porque se descobriu ter 3 variantes genéticas da sequência central do gene dessa proteína.
né? Essa porção central do gene que codifica, ela é repetitiva. Então, em 1989, na Tailândia, descobriu-se a segunda variante, a VK247. Em 93, em Papua Nova Guiné, o P-Vivax-Lai. O Brasil é um dos poucos países que as 3 variantes circulam. Então, a situação ficou mais complicada ainda, né? Hoje nós temos uma vacina à base da CSP chamada RTS.S. Essa vacina, ela dá uma eficácia de em torno de 35% só de produção de anticorpos, né? Então, em termos de você usar, isso não é uma coisa muito satisfatória, né? Mais usada em surto, pode ser em surto de epidemia. A África hoje, onde a gente tem uma casuística de malária em população de menos de 5 anos, está usando essa vacina não como a forma clássica que a gente pensa em vacina, mas para reduzir o número de casos associados ao aumento do diagnóstico, aumento do tratamento, né? Então, por que isso? O plasmódio é um parasito muito mais complexo, né? Os parasitos, os protozoários, os eumintos são muito mais complexos do que vírus e bactérias, né? Tem uma variabilidade antigênica muito grande, né? Vários antígenos. No plasmódio, por sua vez, muitos desses antígenos também têm ação imunorregulatória, inibe a resposta imune, né? E cada um desse antígeno tem uma variabilidade genética muito grande. Então, isso faz com que a gente tenha uma dificuldade muito grande de desenvolver vacina. E isso Paralelo a também isso, por que de não ter imunidade? porque não tem imunidade, verdade. Porque não tem. Porque isso faz essa alguns antígenos que são imunorreguladores, não gera memória. Não gera memória. Né? E essa não geração de memória imunológica, ela faz o quê? Dificulta até o diagnóstico sorológico. Você não pode usar a ferramenta sorológica. A memória imunológica na malária, a resposta imune na malária, espécie, estágio específica, ela é de lenta aquisição. Você precisa de 2, 3, às vezes 4 malárias para começar a aparecer anticorpo. E se você sai da área endêmica, esses anticorpos desaparecem, como você nunca teve malária. Por isso o diagnóstico sorológico é complicado. E por isso que o desenvolvimento de uma vacina artificial, exemplo do que acontece com doenças naturais, se torna difícil, né? Então, além disso, temos os adjuvantes. Esses adjuvantes, o alumínio tem sido mais testado, também são complexos para liberação desse antígeno de forma adequada, fica muito difícil. Tem se testado também vacinas com moléculas de cada estágio, né? A CSP do estágio de infecção, a AMA1 ou MSP19, MSP, proteína de superfície do merozoíto, para o estágio de doença e gametócito, mas mesmo assim, em relação à CSP, já se testou vacina usando segmentos das 3 variantes da porção da CSP. Então, isso ainda é uma realidade que nós não temos, né? A médio prazo, talvez nem longo prazo, para usar a ferramenta vacina como estratégia de prevenção e controle da doença. Uhum. Então, aí, já que a gente está falando na prevenção, eu guardei para esse momento. A Andréa Tavares perguntou cuidados que você deve fazer quando você está indo para uma região endêmica. Porque, por exemplo, se a gente vai para uma região de febre amarela, toma vacina de febre amarela, vai. O que a gente faz para malária? Aliás, você falou uma coisa interessante. A vacina anti-amarílica, muitas pessoas confundem com antimalárica. Né? Não, tem vacina para malária, tem vacina anti-amarílica para febre amarela. Bom, vamos lá. Existem políticas diferentes no mundo inteiro. Muitos países adotam a medicação preventiva. Se você vai para uma área endêmica, você tomar medicação antes, tá, de ir para a área endêmica. Medicação padrão. O Brasil não adota essa estratégia, tá, de usar cloroquina para isso. Não adota essa estratégia. Então, nós não temos no Brasil um programa oficial que te dê droga para você ir para a área endêmica. Não dá isso, né? Então, o que acontece? Medidas de prevenção. Se você vai para uma área endêmica
evita ficar exposto na rua nesses horários, no final da tarde até o início da manhã. Ficar Pico em é casa. meia-noite. Hã? O pico é meia-noite, 1 da manhã, não é? Olha, há É, controvérsia. dá Há controvérsia. controvérsia. Né? Vou te explicar por quê. Como eu nunca gostei de trabalhar com entomologia, né? Mas quando a gente ia para a área, nunca gostei. Botar na lupa um mosquito para dissecar um mosquito, eu destruí o mosquito inteiro, a minha mão não tem agilidade para isso. Né? Trauma de segundo grau. Me falaram uma vez que Não, não destruía conseguia. larvinha, pegar a parte da larvinha e corar, não conseguia. Não. Imagina, dissecar larva, mosquito, pupa. Eu não tenho habilidade manual para isso. Mas, Com todo com o respeito, grupo que eu sempre trabalhei, prefiro as minhas, que quando a eu gente só ia para a boto endêmica, coisinha nela e acabou. não dá. Eu trabalhava durante o dia com o humano, coletando sangue, confirmando parasitemia, alicotando, e ajudava à noite. Você imagina que onde se ia para a área endêmica, a gente praticamente não dormia. Né? Então, uma das formas de você avaliar esse período. Estou com um tempinho para falar ainda? Tô? Tô, vai lá. Uma das formas de você avaliar esse pico é você ficar das 6 da tarde às 6 da manhã na área endêmica, coletando mosquito de hora em hora. Contando mosquito. Né? E contando o mosquito e depois dissecando os mosquitos para ver se eles estavam contaminados ou não. Então, nas diversas áreas que eu já trabalhei, você tem picos realmente meia-noite. Tem áreas que é a noite inteira, das 6 da manhã, às 6, 7, às 7, às 8, às 9, às 10, tem mosquito. E tem áreas que o mosquito às vezes só vai aparecer 5 às 6 da manhã. Né? Então não A tem. gente normalmente vai equipe de. Para cada local de estudo, são 4 pessoas. 2 dentro de casa e 2 fora das casas. Você tinha que pedir licença para entrar. Então, enquanto dois trabalham de 6 às 9, mas troca com de 9 à meia-noite, meia-noite às 3 e de 3 às 6 para você revezar. Captura humana, né? Você suga o mosquito e vai identificar. Então, essa casuística de que o mosquito tem pico à meia-noite, há controvérsias. Controvérsia. Depende da área. Né? Você tem áreas que têm a noite inteira e áreas que têm horários mais. Então, usar telas, mosquiteiros, né? Mosquiteiros impregnados com inseticida que o Ministério da Saúde liberou. Usar roupas fechadas. Né? Até naquela reportagem a moça falou, poxa, mas a área é Amazônia. Mas você usar, né? Manga comprida, calça comprida, tudo isso são Pode medidas usar, que você pode. você pode usar roupa comprida e não pegar, ou você pode ficar tranquilo e pegar. Né? Evitar de ficar brincando do lado de fora das casas. Por isso que você faz essa avaliação entomológica, para ver o horário de pico do mosquito. Porque aí você pode orientar a população, olha, até as 9 da noite não circula mosquito por aqui, mas a partir das 9 da noite vocês têm que ficar dentro de casa. Né? Então, a investigação entomológica dá esse tipo de perfil. Então, essas são as medidas que você tem. Sinal clínico de malária, comecei a ter dor de cabeça, passar mal, procurar logo um posto de atendimento para fazer o diagnóstico. Quanto antes, Né? mais eficiente tratamento. Olha, eu já vi várias situações. Eu já vi um casal em que o marido foi levar a mulher para fazer exame, que ela estava com muita dor de cabeça, tonta, passando mal, vomitando. E aí falaram assim para ele: o senhor já está aqui, faz o exame, mas eu não estou sentindo nada. Não, mas a gente fez aqui, faz. O dele deu positivo e o dela deu negativo. Tá vendo aí? Então, é uma coisa muito complexa. Tem a coisa assim, eu já vi pessoas dizer assim, eu queria fazer o exame de malária. O que o senhor está sentindo? Nada. Mas por que o senhor quer fazer? Tem alguém doente? Não. Perto da sua casa, na sua casa? Não. Mas por que? Como cortamos no meio, vamos voltar para finalizar com o tio Ricardo. Vamos ver se o povo volta. A gente fica 5 minutinhos para fechar com o tio Ricardo. Só para fechar, gente. Só para fechar. Vamos ver o tio Ricardo voltando aí. A gente já bota o tio Ricardo para dentro. Já finaliza com ele. Vamos dar uns 2 minutinhos para ver se o povo todo volta. Ó, o Ricardinho já entrou. Vendo só se o povo... me deu até desespero. Celular me enganou. Ele me avisou assim, faltam 2 minutos.
Aí, tô lá, tranquilo, contando meus 2 minutos. Puf. Já puxar Ricardo pra gente fechar com ele. Ricardo, entra pelo celular, Ricardo, que eu não tô conseguindo te chamar, não. Volta pro celular. Olha aí, voltou. Botar Ricardo aí e a gente fecha com ele. Deixa ele terminar de responder o que estava Pronto, respondendo. entrei. Esse negócio que ele fala que é 1 hora. Com 1 hora ele corta. Aí ele me avisou Ah, que faltam 2 minutos. Eu, beleza, tô ali, ó. Contando ali meus 2 minutos para dar tempo do boa noite. Daqui a pouco ele, puf. Meu celular está me quebrando. Mas enfim, termina o que você estava falando. Não, então, você de determinadas áreas, você vê que a população reage de forma diferente, né? E isso interfere no processo de controle, né? Do conhecimento das pessoas que têm sobre a doença. De um modo geral, a população já está acostumada. As pessoas falam, já tive 20 malárias, com uma naturalidade assim, como se eu tivesse pegado 20 resfriados, né? Mas é um problema ainda que você tem muito óbito, né? Principalmente a malária falciparum, que evolui a um quadro de óbito, e é triste você ver isso. Você vê. A malária é uma doença ocupacional, né? Veja bem, um chefe de família que depende do seu trabalho diário para poder trazer o sustento para sua casa, quando ele fica doente, às vezes fica 7, 8 dias em casa, né? Isso repercute na qualidade da família inteira, a qualidade de vida da família inteira. Então, isso é Uhum. bastante complicado, né? Então, é uma doença que precisa realmente de que a gente tenha atenção com ela, e mais outros vários aspectos, né? A gente trabalhou num doutorado com co-infecção com malária e parasitose intestinal, lá no EAPOC. Duas situações bastante evidentes do nosso país, né? Malária com febre tifoide. É complicado. Malária viva, que a febre tifoide reativa hipnozoído, né? Caramba. Então a gente pensa nas doenças de forma separada, mas quando malária e dengue é um problema muito sério, porque dengue você não tem tratamento. Malária você tem, mas os sinais clínicos são muito parecidos. Então, em áreas endêmicas das duas doenças, se você não pensar nas duas e buscar logo um tratamento de malária, né, diagnóstico de malária, você fica tratando o indivíduo como se ele tivesse dengue e ele está com malária. Eu já vi casos assim, a gente tem alguns casos na literatura, né, mostrando que essa co-infecção dessas duas doenças é um fator complicado. Então, são agravantes. E outra coisa, a gente falou das condições de casos autóctone importado. E aquele fato de a chance de uma pessoa morrer aqui é de 200 vezes maior fora da Amazônia. Ninguém pensa em malária, né? Fora da Amazônia brasileira, as pessoas, principalmente, a não ser que seja um infecto, você bater na mão do infectologista, ele ainda parar para pensar um pouco, mas normalmente ninguém vai pensar nisso, né? Doenças febris. Quantas doenças febris nós temos? Uma série de doenças febris, né? O slogan do Ministério da Saúde é: se tem febre, pense malária. Tá justo. Tá Agora, ó, certo? vou fazer umas perguntinhas então, ó, que eu gosto de fazer pro povo. Fala. Tio Ricardo, professor pesquisador ou pesquisador professor? Difícil responder. É. São duas coisas, eu acho que Pensa- são duas coisas diferentes. Quando você estava fazendo doutorado, você queria ser pesquisador ou professor? Pensa assim. Eu acho que eu gostava das duas coisas. Mas eu vou falar uma coisa para você. É tão gratificante você dar uma aula onde você pode falar dos resultados da tua pesquisa. É Uhum. muito mais empolgante do que aquilo que você estudou somente. É, não, Óbvio, claramente os dois andam juntos. Isso. entendeu? Eu acho muito gostoso esse fato de você dar a aula daquilo que você conhece, daquilo que você vivencia, né? De experimentos que você já fez ou não fez. Mas fica difícil essa resposta. Uhum. Agora, olha aqui. Não fosse professor pesquisador, o que que você seria? Eu gosto muito de música. Ia Cantor ter... não dá porque eu gosto.
a voz não vale a pena para isso. Mas eu me envolveria em alguma coisa na produção, de música, de show, dessas coisas assim. To- Já pensei sobre isso. Tocar um Hã? instrumento. Ia tentar. Eu sou meio ruim de transa, por isso eu acho que eu ficaria mais na área de produção. E o que que não seria de jeito nenhum? Eu não seria médico. Médico de jeito nenhum. Ó, tá vendo aí? Engraçado. Se você assim, ó, vou separar essa pergunta em duas. No trabalho, nas suas pesquisas ali com malária, uma resposta que você queria deixar, assim, isso aqui era o que eu queria responder, assim, meu sonho, o artigo que eu ia botar na capa da Nature é Vacina antimalária. vacina antimalárica. Imaginei que fosse. Juro, imaginei que você fosse. Eu, eu trabalho há muitos anos, desde o meu mestrado, com a CSP, que é a proteína de superfície de esporosito, que é a principal candidata à vacina. Né? Então, eu tenho trabalhado desde o meu mestrado, orientei alunos, no meu mestrado e depois, avaliando epidemiologia molecular, correlação com resposta imune. Está saindo agora, já está aceito, só está na fase de correção de print, um artigo que a gente viu um polimorfismo na interleucina 1 e uma associação com produção de anticorpos anti-CSP, dessas que a gente chama de variantes da CSP, né? Então, seria um sonho de descobrir a vacina, não por questões de ego, tá? Já tive Legado. essa fase da minha vida de querer que todo mundo soubesse que eu existo, mas não tem, graças a Deus, mas no sentido de deixar um resultado, de ajudar uma população que eu conheço de perto, que sofre muito por uma doença que ainda é bastante complicada e Uhum, negligenciada. uhum. E no geral, pudesse fazer alguma coisa hoje, assim, tipo, ó, vou curar tal doença. Não vai falar curar malária, mas Não, vou, malária não. Eu vou puxar o saco da minha grande amiga. entendeu? O que que você faria? Eu vou puxar Não, em termos de doença parasitária, tem uma outra doença que eu gosto muito, que chama-se toxoplasmose. Né? Eu gosto muito da toxoplasmose, é um dos coccídeos mais bem-sucedidos, com várias vias de transmissão, vários hospedeiros envolvidos, é uma zoonose de grande importância. Né? Eu tive várias oportunidades de me inserir. Em 1996, eu o grupo que eu trabalhava ganhou um projeto, a gente foi fazer treinamento de diagnóstico de toxoplasmose num centro de referência em Londres, é, com várias técnicas de ELISA e imunofluorescência. Eu gosto muito de diagnóstico, né? Eu gosto de padronizar método diagnóstico, eu gosto de comparar método diagnóstico. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer também, dentro da minha área de pesquisa. Né? Então, toxoplasmose. E uma outra doença que hoje eu gostaria de gerar uma grande resposta seria a esporotricose. Ah, já fazendo o link para a semana que vem, que Estou ela vai fazendo estar. link, não está fazendo link. Mas olha, eu vou dizer para você uma coisa muito séria, muito do que. Microbiologista é um negócio mesmo, né? Eu falo pro Hã? cara que ele pode. Microbiologista é um negócio mesmo, né? Eu falo para ele, ó, você pode acabar com a fome do mundo, mas a gente se apega nos Não, eu micro-organismos. gosto. Eu gosto. Cada vez mais eu gosto. E é interessante como você aprende, às vezes, de um comportamento de uma bactéria, você às vezes consegue extrapolar até para um protozoário, para um fungo, até sabe? E vice-versa, né? É o que a gente está vendo hoje em relação à doença viral, né? A Covid-19. Quanta coisa a gente consegue parar e pensar em relação a outros micro-organismos, né? Enquanto a gente não consegue entender a doença como um todo. Mas eu acho que essa área de pesquisa, sabe por quê? Não tem rotina. É a cachaça, né? O Uma negócio é. cachaça não tem rotina, porque cada projeto cada aluno tem um comportamento, cada fomento é outro, né? Então isso aí é Gera muito bom. muita pergunta. Oi? Projeto bom é aquele que gera muita pergunta, mais Muita pergunta do que. pergunta. Então É, aí ó, é a bola isso. de. É uma bola de neve. Gosto muito. Ricardo, eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui, doado 1h15 aí do seu tempo.
Olha, eu só não tenho, eu só não agradeço, mas eu digo que foi uma honra, que eu sou seu fã. Eu já vou confessar a você, eu falei assim, puxa, o Bruno ainda não me chamou para falar lá no Conecta Me. Lógico. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Eu admiro muito esse teu trabalho, eu acho que está sendo um trabalho fantástico de divulgar ciência de uma forma de um bate-papo, né? Não tenho acompanhado todos, mas acho que eu já vi. Eu gostei muito desse bate-papo informal, né? Então acho que isso é mérito seu, né? Você sabe receber um convidado. Você pode pensar em mudar a sua atividade profissional, Tá vendo, né? ó? Se Você, fecharem a pesquisa, ó, vou virar o Jô Soares do canal olha que tu pode fazer aí. Futura. Se alguém vai ver, a gente não sabe. Então eu vou estar lá. Eu vou falar em pequenos detalhes, mas ninguém precisa saber o que você entender. Aquele vídeo que você postou meses atrás com seu filho na cozinha, lembra? É isso aí. Seu senso de humor foi show de bola. Gente, Eu ria muito, muito, muito. Voltava o vídeo várias horas, eu queria ver. Muito bom. qualquer dia eu faço a live como ele aqui, quem sabe? Não, fantástico, fantástico. Então, agradeço essa oportunidade de divulgar um pouco. Para quem tiver interessado, está aqui assistindo, a gente vem trabalhando com variabilidade genética, tanto do parasito quanto do hospedeiro humano, tentando entender melhor essa relação parasito-hospedeiro. Estou recomeçando uma parte de droga, né, de avaliação de resposta terapêutica. Então, estamos à disposição, aproveitar o seu instrumento aqui para divulgar o nosso trabalho, né? Por favor. E tem gerado bastante sucesso, ok? Então tá ótimo, gente. Só lembrando, ó, a nossa musa entrou. Ela não estava aí para ouvir os seus elogios, mas ela agora entrou. Só A para falar que doutora você André? a Andréia está aí, que acabou de entrar, estará aqui comigo. Estaremos falando sobre esporotricose. Na outra, estamos vagos ainda, ó. Estamos aceitando sugestões. Então, por favor, sugestões para a gente. Mas a gente vai atualizando. Daqui a pouco a gente convida mais alguém, não tem problema não. Agradecer de novo, Ricardo. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente esse tempo aí. Boa noite, Beijão. povo. Até Tchau. quinta-feira que vem.